Vamos lá então em começar a botar a mão na massa para criarmos nosso relatório do absoluto zero. Só que antes, preciso te dar um overview, né? Te mostrar como é que é a carinha do Power BI quando você abrir ele pela primeira vez. Então quando você instalar e abrir pela primeira vez, vai aparecer isso aqui, uma tela totalmente em branco. E o nosso objetivo aqui nesse mini curso é sair disso para isso aqui em cerca de 1 hora. Eu te garanto que mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Power BI na vida, não saiba nada de Excel, de TI, não saiba programação, a gente vai conseguir, tá? Vamos chegar nesse relatório aqui, ó, com 2 opções inclusive, uma clara e uma escura, tá? Então vamos lá. Power BI, nós temos 3 principais ambientes aqui, tá? Aqui na esquerda, ó, nesse menu. O primeiro aqui, ó, esse quadradinho, é onde a gente está agora, tá? É a nossa área de relatório. Ou seja, é onde ficam os visuais. Tá? É onde ficam os visuais. Onde a gente está. Essa segunda abinha aqui, ó, é a aba que a gente chama de dados. Tá? É onde você vai poder visualizar então as tabelas e as colunas, né, com seus valores ali, como se fosse uma planilha de Excel. Tá? E a última é a aba de modelo. Modelo. É algo bem novo, tá? Para quem nunca viu Power BI na vida e já trabalha com Excel, por exemplo, que é onde nós podemos criar relacionamentos entre as tabelas. Então nós vamos ver essas 3 janelas aqui, tá? E também uma quarta janela, ó, que é essa aqui, ó. Esse carinha aqui a gente chama de Power Query. Vai ser o principal elemento aqui, a principal ferramenta, tá? Que nós vamos ver nessa aula agora, tá bom? Então, nosso primeiro objetivo é trazer dados para cá. O Power BI está vazio, não tem nada aqui. Não tem nenhum dado, nenhuma tabela, não tem nada. E o Power BI, ele é uma ferramenta que lê dados de alguma fonte. Você tem que importar dados para cá. Então, ele vai puxar dados do seu sistema, na verdade, do banco de dados, né, do seu sistema, ou de uma planilha de Excel, de um arquivo CSV, da internet, enfim, tem N formas, né, que você pode obter dados, tá? No nosso caso, é uma planilha de Excel, tá? É uma planilha de Excel que é através de uma extração de um sistema. Então a gente consegue obter uma planilha de Excel extraindo do sistema uma informação e aí nós queremos utilizar o Power BI para automatizar, né, todo esse processo de criação de relatórios. E claro, né, deixar muito mais bonito, muito mais fácil de você analisar o dado aqui através dos visuais interativos, dinâmicos e tudo mais, tá? Deixa eu te mostrar agora então a nossa base de dados, o nosso case. Olha só. Essa planilha de Excel aqui, ó. Cadê? Aqui, tá? Onde nós temos informações sobre vendas, tá? Vendas de produtos que são alimentos e bebidas. Nós somos uma distribuidora que revende alimentos e bebidas. Temos aqui a coluna de data, temos aqui o número da nota fiscal, qual foi o produto vendido, o código dele, qual foi o vendedor que realizou essa venda, o nome do vendedor, o nome do supervisor, né, que está acima do vendedor, quantas unidades daquele produto foi vendida e o valor unitário. Tá, como é que eu sei qual que é o produto? Tem só o código. Nesse caso aqui, ó, vem em outra aba. Tá aqui, ó, na direita, tem uma outra aba lá. Onde aí sim eu sei que é um açúcar ou é, sei lá, tem aqui azeite, cachaça, né? Aqui tem, ó, então, o grupo do produto, a linha de produto que é alimentos ou bebidas, qual foi o fornecedor, né, que me vendeu esse produto e o custo unitário para eu adquirir esse produto aqui, tá? Então eu adquiro por esse valor aqui e vendo por esse valor que está aqui nessa aba. Beleza? Então nós vamos conseguir calcular receita, custo, margem percentual. E assim, né, nós vamos montar nosso dashboard, então, para fazer essa análise, né, de receita por vendedor, receita por produto, receita ao longo do tempo e tudo mais. Beleza? Então, antes da gente começar no Power Query, então, quero perguntar para você aqui, ó. Se você já é usuário do Excel, tá? Como é que você faria essa análise, por exemplo, uma tabela dinâmica com receita por grupo de produto? A receita é o quê? Quantidade vezes valor unitário. Certo? Só que cadê o grupo de produto? Tá lá na outra aba. Então dentro do Excel, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer algum tipo de PROC-V ou PROC-X, né? Para trazer o grupo de produto aqui, ó, como coluna
Além, claro, de eu criar essa coluna, né, multiplicando aqui os dois, teria que ter uma outra coluna com o grupo de produto. Ou seja, um trabalhinho manual, certo? Teria um trabalhinho manual aí para você fazer toda vez que você extraísse um novo arquivo. E aí que entra uma das grandes vantagens, né, do Power BI. É você não ter que ficar fazendo trabalho manual mais. É você importar essa tabela aqui, ó, do jeito que está, e lá no Power BI fazer as limpezas. Lá você transforma tudo e lá você automatiza todo esse processo aí manual, chato, né, repetitivo, que muitas vezes levam dias, né, para você fazer no Excel. Beleza? Então, bora lá pro PC, vamos importar essa tabela aqui e começar no Power Query. Vambora. Bora lá então, primeira coisa, dentro do Power BI, ó, esse botãozinho aqui, ó, é o nosso primeiro botão que a gente vai clicar sempre. Obter dados, porque eu preciso trazer dados para o Power BI, tá? Deixa eu mostrar para você aqui quais são as opções, olha só. Lembra que eu falei, né, que tem vários tipos de banco de dados, tudo mais. Vamos lá. Excel, CSV, XML, JSON, olha só. Banco de dados do SQL Server, Oracle, SAP HANA, enfim, tem tudo aqui, tá? Independente de qual for sua fonte de dados, tem uma forma aqui de você se conectar, tá? E trazer os dados para o Power BI para criar esse relatório, esse dashboard bonitão. No nosso caso, é uma pasta de trabalho do Excel. 2 cliques. Vamos localizar lá no nosso arquivo. E aqui tem um detalhe bem importante, olha só. Ele vai localizar lá quais são as tabelas, quais são as planilhas, né, as abas que existem nesse arquivo, tá? Tenho duas. As duas que eu mostrei para você ali na televisão. Receita e cadastro de produtos. Seleciona as duas, marca ali, né? Dá um tiquezinho. E agora vem uma pergunta, né? Onde é que eu clico aqui? Em carregar ou em transformar? Olha só essa tabela que está aqui, ó. Olha só como é que ela está. Ela está lá com um cabeçalho, com valores nulos, está com um monte de coisinha ali, né? Que está meio suja, né? E no Power BI, diferente do Excel, você sempre tem que ter uma estrutura colunar. Ou seja, cada coluna uma informação única. Não tem conceito de célula, tá? É sempre coluna por coluna. Então, isso aqui, ó, tá sujo. Então eu vou ter que limpar. Por isso que eu vou clicar sempre primeiro, ó, em transformar dados, tá? 99% dos casos você vai clicar ali primeiro. E aí vai abrir, ó, lembra que eu falei para você que tem um nosso colega aqui, nosso amigo Power Query? Olha o que está escrito lá, ó, editor do Power Query. É como se fosse o nosso ambiente de transformação de dados. É como se fosse não, é o nosso ambiente de transformação de dados aqui dentro do Power BI. É uma outra janela, olha só, tá vendo que tem um Power BI lá por trás? O Power Query fica aqui para você primeiro tratar os dados, manipular ele, limpar, trocar o tipo de dados, enfim, remover linhas em brancos, que nós vamos fazer isso, para você então fazer esse tratamento, né, inicial, para aí depois você ir para o relatório, tá? Não tem como você sair criando relatório com dado sujo. Tem que sempre passar pelo Power Query antes. Legal, vou dar um pequeno zoom aqui, ó. Pronto. O que eu tenho aqui sobrando? Tenho duas linhas em branco, né? Duas linhas que não servem para nada. Essa minha terceira linha, ó, teria que ser meu cabeçalho, né? É o nome das colunas. Então eu vou vir aqui, ó, em remover linhas principais, tá? Não tá, detalhe importante, não adianta eu tentar aqui, ó, com o botão da direita, ó, remover, que não funciona, tá? Não consigo escrever nada. Então o Power Query, ele é mais, vamos dizer, um pouquinho mais burocrático do que o Excel por segurança, tá? Para você realmente ter segurança que você vai aplicar as transformações corretas. E não vai sair digitando coisa errada aqui, né? Então você vai vir aqui, ó, remover linhas principais, duas. Ok. Beleza. E essa primeira linha agora, como é que é? Se eu pudesse subir ela, né? É o cabeçalho, né? Olha que legal. Vem aqui no cantinho, ó, esquerdo, superior, clica lá, usar a primeira linha como cabeçalho. Meu Deus, mas é muito botão, como é que eu vou aprender isso? Com a prática. Praticando, você vai ter aqui vários e vários exemplos, né, no nosso canal, nos nossos cursos, para você aprender realmente de fato e praticar, tá? Então não se assuste com a quantidade de botões. O importante é você aprender ali, ó, o que você tem que fazer. Depois achar o botão é o menos difícil. Legal, subiu o cabeçalho. Vamos supor que eu errei, fiz besteira, né? Não era isso que eu queria fazer. Se eu der Ctrl Z, ó, não funciona. Por quê? Porque aqui no Power BI tudo fica salvo, ó, em etapas aplicadas. Se você errou alguma coisa, você vem no xizinho, ó,
e desfaz. Então, por exemplo, esse tipo alterado foi automático, tá? Ele criou automático, mas o cabeçalho dos promovidos fui eu que fiz. Vou remover. Olha lá. Devolveu lá embaixo a nossa linha. Então você tem uma segurança bem maior, né? Sobre aquilo que você está fazendo. E se você errou, você consegue voltar no tempo, né? Voltar aqui nos passos e saber exatamente como é que estava antes. Cara, isso aqui é fantástico. Muito mais fácil e seguro, né? Para você aplicar, então, seus passos aqui de transformação. Deixa eu voltar aqui como eu estava. Beleza. E agora, vamos dar uma olhadinha aqui. Essa data, ó. Olha lá. ABC. ABC. Quer dizer que é texto, né? Mas é data, não é texto isso. Vamos clicar lá no ABC. Se eu mudar para data, e eu vou pedir aqui para substituir o atual. Deu erro, ó. O que ele falou ali embaixo? Pô, não conseguiu transformar isso aqui, ó, em data. Tem esse Tzinho na frente, tem essas horas. Acho que ele se perdeu, né? Então eu vou trocar de novo para texto, como estava. Substituir atual. E antes disso, né? Antes de trocar o tipo, eu vou extrair, ó. Eu vou ficar apenas com o que está antes do espaço. Tá? Como é que eu faço esse processo aqui dentro do Power Query? Olha que legal. Você pode vir aqui, ó, em transformar. Lá no Excel seria esquerda, direita, mid, tem aquelas funções, né? Aqui no Power Query você vai em transformar e aqui, ó, em extrair. Extrair é o que você quer manter. Eu quero extrair, ó, eu quero manter o texto que está antes do delimitador. É isso que eu quero manter. Cliquei lá e o meu delimitador, espaço. Eu quero manter o que está antes do espaço. Dei um espaço aqui, ok? Olha lá que legal. Ficou só a data. E agora eu posso então transformar a data aqui para a data, né? De forma segura. Quer ver? Agora sim, tá? E é importantíssimo, tá? Desde o início você tá bem preocupado, ficar bem preocupado, né, com os tipos de dados no Power BI. Você tem que sempre definir ele certinho, tá? Isso é muito importante aqui numa ferramenta de BI. Legal. Nota fiscal está como número, é número, CD produto, CD vendedor, vendedor, supervisor, quantidade, valor unitário. Opa, coluna 9. Ele importou uma coluna a mais lá. Não me serve para nada, ó. Botando à direita, remover. Bacana, show de bola. Tem mais um passo aqui que eu posso aplicar, né? Que é importante. Eu não tenho, ó, o faturamento, né? A receita realmente. Eu tenho a quantidade e o valor unitário. Teria que multiplicar esses dois, né? Para ter o faturamento, a receita. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Quantidade, Ctrl, valor unitário, selecionei as duas. Vou lá em adicionar coluna agora, tá? E adicionar coluna, padrão, multiplicar. Olha que legal. 27 vezes 1.64, 44. 9 vezes 1.67, 15. Pode fazer a conta aí. Vou renomear, ó, essa multiplicação para receita. E vou trocar aqui o tipo dele para número decimal fixo. É opcional, tá? Poderia ser número decimal normal, mas deixei assim com já o cifrão. Ele não vai mostrar o cifrão aqui, tá? O RS, né? O R cifrão. É lá na hora de visualizar que a gente faz isso. Então não se preocupa que não vai aparecer aqui, tá? O importante é o tipo do dado e não a forma com que ele está aparecendo aqui no Power Query. Acho que estamos prontos aqui já para importar os dados, ó. Então já fizemos um tratamento inicial. E se eu olhar aqui a tabela de produtos, ó, não tem nada para eu fazer por enquanto. Tá tudo certinho aqui. Eu vou trabalhar primeiro com a de receita para depois a gente entender, né, como é que a gente faz esse vínculo entre as duas. Porque não vai ser através de PROC-V, PROC-X, nada disso. Vai ser através dos próprios relacionamentos aqui no Power BI. Beleza? Então, ó, eu vou fechar e aplicar agora, eu vou carregar esses dados para o Power BI para a gente já criar nossos primeiros visuais lá, né? E entender como é que funciona a parte de visualização. Só que para isso, né? Para eu sair do Power Query e ir lá para o Power BI, eu vou lá em página inicial, fechar e aplicar. O que ele vai fazer agora? Ele vai pegar a base de dados lá no Excel, passar por aquelas etapas, né, que a gente criou e trazer aqui para dentro do Power BI já tratado. Tá? Olha lá. Beleza? Se eu vou olhar aqui na direita, ó, tem duas tabelinhas a mais já, né? A mais não.
Tenho 2 tabelinhas agora, antes não tinha nenhuma. E olhar aqui na esquerda, nessa aba de dados, ó, lembra que eu falei para você? Que a gente consegue ver aqui as informações, né? Então, olha só, cadastro de produtos e a receita. Olha a nossa coluninha lá de receita que a gente criou. Tá aqui. E se eu for lá em modelo, eu tenho as tabelinhas. A gente vai ver isso aqui depois, tá? Na hora de fazer esse vínculo entre as duas tabelas. Beleza. Agora você pode estar perguntando, né? Pô, para que eu tenho que aprender o Power Query se eu poderia vir aqui no Excel e fazer aquilo que eu comentei antes, né? Vou criar aqui a receita como sendo isso vezes isso. Ele botou até um número estranho lá. Deixa eu botar isso aqui como reais. Assim, pronto. E aí poderia dar um tique ali no final, né? Ele já cria automático. E aí eu poderia vir aqui, grupo de produto e fazer o nosso PROC-X. Pô, eu já trabalho com Excel. Muito mais fácil para mim que trabalho com Excel fazer isso. Aí que tá. É aí que você deixa de evoluir, né? Por quê? Porque na próxima vez que você exportar a tabela, você vai ter que repetir isso aqui no Excel, se você fizer uma vez no Excel. E no Power BI não, tá? No Power BI, ó, do jeito que você tira do sistema, você joga lá para sua pasta e automaticamente ele vai fazer as mesmas coisas que você já programou lá. Criar a coluna a mais, fazer o tratamento da data e tudo mais. Então você automatiza essas tarefas chatas, né, repetitivas de tratamento e manipulação de dados. Fechado? Então, na próxima aula, a gente vai ver ali como é que funcionam os visuais e também a questão de relacionamento entre tabelas. Te vejo lá.